Olá, tudo certo? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Espero que você tenha tido um ótimo final de semana. Aqui quem fala é Danilo Frata, fundador, analista técnico e sócio da Capitalizo. Iniciando mais um Radar Danilo Frata que eu faço todo domingo aqui no canal. Hoje, 8 de janeiro, onde o foco é trazer estudos de médio prazo, fazendo aí uma avaliação do gráfico semanal. Lembrando que todos os estudos que eu faço nas redes sociais não representam calls, não representam recomendações, a intenção é auxiliar vocês em alguma tomada de decisão. Não esqueça do seu like, do seu joinha, é muito importante e relevante para o meu trabalho aqui no YouTube. Claro, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Canal focado em análise gráfica, onde eu faço aqui estudos de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Todos os dias eu faço fechamento de mercado focado no curto prazo. Tem Ibov Expresso, onde eu faço estudo detalhado de Bovespa todos os dias aqui no canal. Radar todo domingo. Toda segunda tem o Radar de Swing Trade, onde eu faço estudos de curto prazo, tentando identificar aí alguma oportunidade para se operar comprado ou vendido. Várias comentadas e deu um belo gain. E também aqui no canal eu fiz na semana que encerrou o estudo de longo prazo, gráfico anual e gráfico mensal. Beleza? E aí, claro, para me seguir nas redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok, Danilo 2Ls, Frata 2Ts. Tem bastante conteúdo e eu interajo aí com vocês sempre nos stories. Vamos aqui para o calendário econômico, ver o que tem de relevante para essa próxima semana. Na semana que se encerrou, né, a gente teve o indicador de payroll, que é o indicador de emprego nos Estados Unidos nessa sexta-feira que passou. O indicador veio bom e o mercado subiu muito forte. O mercado gostou bastante do indicador, tá? Segunda-feira, pessoal, não temos nada de relevante no mercado, né? Terça-feira, muito relevante, discurso do Powell, onde dá indicação de juros, né? Também muito relevante IPCA aqui no Brasil, indicador de inflação. Quarta-feira, temos de relevante vendas de varejos no Brasil, né? Depois aqui não temos nada de relevante. Quinta-feira, índice de inflação nos Estados Unidos, muito relevante, pedidos iniciais de seguro-desemprego nos Estados Unidos. E sexta-feira não temos nada de relevante. Vamos então para os mercados. Índice DXY fechou com uma leve alta de 0,40, tendência de baixa, para tentar um movimento corretivo mais forte, romper 105, próximo alvo, região de 102, 101. S&P 500 fechou com uma alta de 1,45, temos a chance de uma reversão de tendência, tá, pessoal? Tendência primária, tendência de baixa guiado por essa linha de referência. A secundária é de alta, porque segurou aqui no suporte Fibonacci. Então, para retomar a tendência secundária de alta, né, confirmar a retomada, precisa deixar uma barra compradora aqui rompendo essa estrutura. E aí, se isso acontecer, né, seria um pivô de alta, indicaria a reversão de médio prazo da tendência primária. Então, cenário de alta é esse, cenário de baixa é simplesmente perder a mínima dessa última semana aqui, né, que aqui pode ser configurado como single bar, daí retomaria a tendência de baixa primária e indicaria o início de uma tendência de baixa secundária, que seria a reversão da secundária. Então, pontos para tentar movimento de alta, primeiramente romper 3.900 no S&P 500 ou perder 13.800, semana aí de decisão a princípio, né, para ver aí se tenta uma reversão da primária. Índice Dow Jones é o índice americano mais forte, né? Temos aqui um cenário de alta, que é um viés de alta. Tendência de baixa já foi encerrado, fez a correção lateral no tempo em cima de um suporte. Então, se romper essa estrutura para cima, iniciaria a tendência de alta com o primeiro alvo na máxima histórica. E anula esse cenário, né? Claro, se fizer um pivô de baixa, rompendo essa estrutura para baixo e depois confirmar, tá certo? Então, para tentar aqui fazer um movimento de alta, romper 33.700, para tentar movimento de baixa, romper 32.800. A expectativa aí é de tentativa de romper topo, tá? Essa é a minha expectativa pessoal e também expectativa de movimento gráfico atual, tá certo? Beleza? Nasdaq no mercado americano é o índice mais fraco, tendência de baixa. Não tem nada de relevante, está em cima de um suporte. Aí nós temos aqui a Europa subindo muito forte, Reino Unido aqui, né? Subindo 3,38. Aqui é o cenário do S&P 500, ó, pessoal. Fez um movimento em V, correção lateral, né? Aqui deixou um gift na semana passada, que é a barra de dúvida, e agora fez o pivô, tá? Se romper a máxima histórica, que é 13.900, podemos entrar num grande rally de alta
no mercado de Londres, Reino Unido. Então, se confirmar o pivô aqui, confirma o início da tendência de alta, tá? Enquanto ficar acima dessa região de 13.500, mantém expectativa de alta. Anula a expectativa de alta, claro, se indicar rompimento falso. Está certo? Belo pivô aí, pessoal. Alemanha, mesma coisa que Londres, tá? Mesma coisa que Londres. Petróleo, caiu forte semana, 8,61, né? Aqui, pessoal, isso aqui é um suporte de longo prazo, gráfico mensal, tá? No gráfico semanal é uma resistência. Todo suporte vira resistência e toda resistência vira suporte depois de rompido. Então, tendência de baixa ainda, né? Tendência de baixa guiado por canal, que é essa linha em vermelho aqui para vocês, tá? Vou pegar aqui certinho. Esta linha em vermelho. Então, para retomar efetivamente, perder 77,50, 76, onde o alvo 70, tá certo? Então, a expectativa por enquanto é de queda. Índice de ferro, tendência de alta, né? Fez o pivô e fez o gift. Próximo alvo aí 120, depois 130, por enquanto não tem cenário de topo ou de reversão. Índice de emergentes, indicando reversão de tendência. Então, a gente vê uma pressão de compra muito forte, sistêmica, mundial, nessa última semana e nas últimas semanas. Temos a formação do ombro cabeça a ombro, que é a figura de reversão de tendência. Rompeu o LTB e é um pivô de alta, tá, pessoal? Se confirmar esse pivô de alta, entra em tendência de alta, que seria a reversão de tendência, que é a expectativa atual para o índice de emergentes, tá? Então, próximo alvo, se confirmar a reversão 50, e aí eu tenho aqui essas projeções para vocês do ombro cabeça ombro. Anula esse cenário de tendência de alta se indicar um rompimento falso, que seria fazer isso aqui. Tá? Então, a expectativa é de alta, principalmente se acionar aqui o pivô. Tem uma bela figura de ombro, cabeça, ombro, que confirma a figura rompendo 50 com 70. Bitcoin segue aí bem feio lateral, né? A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas. Tendência de baixa por canal, tá? Para ter algum movimento amplo de alta romper 17 mil, movimento amplo de queda romper 16 mil dólares. Fechado? Bora então para o nosso mercadão, pessoal. O Ibovespa também, né? Não subiu, né, efetivamente, mas tivemos uma semana de forte pressão de compra. O Ibovespa fechou com uma queda de 0,70, mas deixou essa vela na parte inferior, que indica pressão de compra, né? Então, no meu entendimento, a gente teve uma grande vitória dos comprados aqui. Essa vela na parte inferior foi uma alta de cerca de 4,65, pessoal. Então, por enquanto, volume baixo ainda, né? Terceira semana de volume baixo. Por enquanto, o cenário é baixista aqui no nosso mercado, porque a gente tem aqui um cenário ainda de zigue-zague descendente, tá? Está testando essa região de pressão de venda. Para efetivamente retomar a tendência de baixa, né? Precisa romper essa estrutura lateral. Nós temos 4 semanas de estrutura lateral, né? Que fez o pivô e negou o pivô. Por enquanto negou, foi acionado, mas dentro de um cenário baixista. Então, para retomar a tendência de baixa, tem que fazer um novo pivô, que é romper essa estrutura lateral, que é romper aqui a região de 103, né, pessoal? Romper a região de 103. E para anular a tendência de baixa, primeiramente romper 110 e depois romper 112, né? Daí nós teríamos aqui um primeiro cenário, a anulação da tendência de baixa. A gente consegue observar que o índice Bovespa ele não consegue romper essa estrutura lateral aqui, tá? E não consegue fechar com o candle abaixo e confirmar, correto? Porque bate e volta. Então, assim, galera, ao longo da semana, ficar de olho no rompimento de 110. Se ficar acima, podemos sim buscar lá 112, 113 para tentar encerrar a tendência de baixa. E ficar de olho no rompimento de 108. Se ficar abaixo ali, podemos tentar aqui a retomada da tendência de baixa, né? Então, bem relevante esses pontos. Primeiro, esse ponto mais curto, né? Que não consegue romper e confirmar o rompimento da estrutura para cima e para baixo. E depois, aqueles pontos mais longos. Fechado? Juros. Vamos para os juros. DI 28. Deixa eu fazer aqui já, né? Mercado futuro, a gente tem que tirar os ajustes gráficos. Correto? DI 28, galera, segue nesse movimento complexo lateral, né? Agora até temos aqui um canalzinho, hein? Hora que eu vi.
Fazendo isso para vocês que eu vi aqui, nós temos um canalzinho de alta. O cenário é de alta, mas nesse movimento lateral. Para ter movimento de baixa, romper 12,50. Para ter movimento de alta, romper 13,60. Não tem uma tendência bonita, mas está dentro desse canal, tá certo? E aí nós temos o perpétuo, né? Perpétuo também parecido em cima de média. Que o perpétuo é mais altista também aqui. Consegue observar o canal de alta, né? Então, canal de alta, cenário de alta ainda. Só que esses canais assim inclinadinhos, depois de uma longa tendência, geralmente forma a deriva para a reversão, hein, moçada, tá? Dólar segue complexo, né, galera? Aqui esse gráfico não está correto, né? O Profit está com esse bugzinho. Agora sim, deixa eu ver os juros aqui. Tá, os juros ok, né? Vamos voltar para o dólar. Aqui tem esse bugzinho que às vezes a gente tira ali os padrões, né? Desculpa, o split, agrupamento e afins, ele não passa para o gráfico. Bom, o dólar segue naquela congestão, né, pessoal? Fechou a semana aqui com uma leve queda, né, de 1,15, com uma barra vendedora. Mais uma vez, negou o rompimento dessa região, como nega o rompimento dessa outra região, tá? Então, está consolidado lateral, tá? Para ter movimento de alta, romper 5,450, 5,500, 5,550. Para ter movimento de baixa, romper 5,200, 5,100, 5.000. Então segue lateral, não tem indicação de rompimento de nenhum lado, né? A gente precisa efetivamente de um pivô, né, moçada? Pivô é algo assim, fechar assim e confirmar, ou algo assim e confirmar, tá certo? Por isso que eu sempre falo, movimento lateral é bom de ficar de fora, não se sabe nunca quando que vai sair, quanto tempo que vai ficar lateral, né? Pode pegar aqui desde essa semana, por exemplo, poderia contar aqui cerca de 28 semanas lateral, tá? Então não tem direção, não adianta, tá? Então, pontos de rompimento 5.450, 5.000, 5.500 para a tendência de alta. Para a tendência de baixa, romper 5.200 que não consegue romper, 5.100, 5.000, né? A gente consegue observar também aqui, ó, nenhuma vez consegue romper essa estrutura e aqui também, tá? Então, primeiro gatilho 5.450, 5.200 para ter algum movimento mais amplo de direção. Beleza? Então, aí feito para vocês o doleta, né? E vamos aqui para os principais índices do nosso mercado, índices setoriais, né? Índice de consumo igual Ibovespa, tá? Aqui temos a single bar, aciona a single bar para retomada de queda se romper 2.700. Se romper aqui 2.900, pode corrigir, né? Tem um espaço bem grande para corrigir o índice de consumo. Aí nós podemos trabalhar com Fibonacci, já estava meus estudos aí, né? Então, se for corrigir mais amplo, tem espaço para corrigir até 13.300. Também aqui completando quarta, quinta semana lateral, tá? Índice de energia elétrica, tendência de baixa, também aqui completando quarta, quinta semana lateral, foi uma semana baixista aí, né? Mas tendência de baixa aqui era suporte, agora é resistência, né? Tá? Enquanto ficar abaixo dessa região aqui, mantém expectativa de queda. Anula expectativa de queda se romper 7.800. Então, setor em geral mais baixista. E fixo, complexo lateral. Se ficar mais umas 2 semanas lateral aí, poderia indicar aqui formação do ombro cabeça a ombro, tá? Não tem nada assim de agradável técnico agora. Índice financeiro, né? Meio cenário do Ibovespa, né? O Ibovespa depende muito do setor financeiro e commodities, né? Porque nosso mercado é basicamente só isso, tá? O Ibovespa basicamente é commodities, Petro, Vale e bancos, setor financeiro. Aqui temos um cenário até de ombro cabeça a ombro, hein? Para tentar um movimento de alta. Lembrando que o prazo bem mais longo é um retângulo, é ficar trabalhando dentro desse retângulo. Tá? Então, para entrar no cenário comprador, precisa romper aqui 10.400, e aí indicaria voltar lá para o topo. Tá? Então, temos essa bela figura aqui para tentar um movimento altista nas próximas semanas. Então, ficar de olho no setor. Né? E para confirmar algum cenário de baixa, tem que romper aqui 9.300 de suporte. Então, olhando o índice financeiro, aí podemos ter uma semana de alta se acionar a figura. Tá? E mate, galera, consolidação lateral, quem me acompanha há muito mais tempo, né? Eu comentei para vocês aqui o fundo duplo, que é o cenário de reversão secundária, aqui o martelo, aqui o pivô, o gift, pivô, gift, tá nesse movimento lateral.
dentro de uma tendência de alta, obviamente, tá? Se romper aqui essa região, retoma a tendência de alta secundária e, inclusive, anularia a tendência de baixa primária, caso rompa o canal para cima, né? Aqui nós temos, por exemplo, o Vale, né? O setor mais forte do nosso mercado, mais forte do cenário comprador, tá? Imob vem se destacando aí, galera. Tem vários ativos com carinha de insider, né? Consolidado lateral agora, né? Desde 2021, lá no mês 10, tá em cima de um suporte para tentar um movimento de alta dentro dessa consolidação lateral, romper 680. Então, o setor também vai ficar de olho em compra, vários ativos acionário compra. Para entrar efetivamente numa tendência de baixa, romper suporte na casa de 600. Small 11, mesma coisa que o Imob, hein, né? Tudo muito parecido. E úteis. Cenário de baixo bem parecido com índice de energia elétrica, tá? Tá num caixotezinho agora de 4 semanas. Para acelerar o movimento de baixa, perder esse fundo. Enquanto ficar abaixo dessa linha azul, mantém aqui um cenário mais vendedor, tá certo? Vamos agora então para os principais ativos do nosso mercado, que são os ativos que têm maior peso na carteira de Bovespa. Ambev, lateral, não tem cenário de alta nem de baixa, tá? Mas tem aqui uma possível formação de ombro cabeça a ombro. Então tem que ficar de olho, se perder suporte, pode entrar no cenário vendedor, tá? B3CA3, aqui é o ativo que compõe o índice financeiro, aí consolidou lateral, bem complexo, tá, pessoal? Aconselho baixar o prazo operacional para o gráfico diário. BBS também ficou complexo lateral, aconselho baixar o prazo para o gráfico diário. Tenta o movimento de alta romper 3580, né? E aqui nós temos também a possibilidade desse canal mais amplo de alta, né? Mas eu aconselho baixar o prazo operacional aqui, tá? Para movimento de baixa na semana perder 3350, movimento de alta romper 3550. Bradesco, tendência de baixa, tá? Mas consolidou lateral também. Não aconselho baixar o prazo operacional. Olha o volume bem alto nos bancos aí, tá? Volume alto em alguns bancos. PEPAC, consolidado lateral, então não acontece nada desde 2022, né? Para ter algum movimento romper 25,60 ou perder 21, que não consegue. Elet, tendência de baixa, né? Eu comentei aqui esta barra para vocês de venda, consolidando lateral. Próximos alvos em azul. Nada de agradável agora, né? Vendido stop longe ainda é 4,770. Stop curto seria aqui, né? 4,415, tendência de baixa. Gerdau, cenário de alta, né? Uma consolidação lateral, faz parte do índice MAT, né? Eu não vejo assim nada que me agrade aqui. Última entrada dos comprados 25,60. Aconselho a baixar o prazo operacional também. Itaúsa, mais um banco, né? Consolidado lateral dentro do cenário. Agora consolidou lateral de vez, né? Tá num retângulo mais amplo, eu aconselho a baixar o prazo também. O movimento de alta na semana rompeu R$ 9,00, não, desculpa, 8,70. Movimento de baixa rompeu 8,30, né? Itaú, mesma coisa, um pouquinho diferente de Itaúsa, tá em cima dessa linha de referência de um canal, né? Quem comprou aqui o martelinho foi 24,50, administra stop para médio prazo. Eu aconselho a baixar o prazo operacional agora, tá? Petro 4, também aqui aconselho baixar o prazo operacional, tá em cima do canal de alta, né? Dentro desse canal a gente tem um cenário baixista, por média, porque as médias, quem opera por média, né? Eu só verifico média, não é meu parâmetro de tendência nem de entrada, tá, pessoal? Cenário baixista aqui, testando o cenário de alta do prazo mais longo, né? Para ter movimento amplo de queda, perder a mesma semana. Para movimento amplo de alta, romper 25,50. Eu aconselho a baixar o prazo também. Quem opera canal é uma oportunidade de compra rompendo na máxima semana com stop mínima semana. E quem opera rompimento do canal também, né? É válido vender perdendo a mínima da semana, tá? Gente, segue aí num processo lateral de consolidação complexo. Aciona a single bar aqui, né? Para entrar em tendência de baixa, se perder 4,885. Suzano segue num processo complexo, né? Quem está comprado, stop curto aqui, né? 4,6. Vale, tendência de alta, mas não tem entrada. Aí tá chegando no próximo alvo, né? 96. Ativo que eu comentei entrada para vocês aqui no radar, inclusive, né? Há muitas semanas atrás aqui foi a entrada técnica do médio prazo, máximo 7465.
Acionou single bar, tendência de alta, não tem nenhum sinal de baixa, indicando lá para o próximo alvo. E VEG consolidou lateral na média, tendência de alta, aqui pode ser uma bandeira de alta, né? Se é um P3940, pode aí retomar a tendência de alta, tá? Bandeirola aí em VEG bem bonitinha, tá certo? Claro, né, pessoal? Vamos dar uma passadinha agora nos destaques de alta e de baixa nessa última semana que se encerrou, né? Foi uma semana mais vendedora no nosso mercado, correto? O Ibovespa caiu 0,70. Então aqui os índices que compõem a carteira do Bovespa. As maiores quedas foi São Martinho, Raiz 4, né? E Alpa 4. Deixa eu ver se está certo aqui. Variação semanal. Beleza, é mesmo. Então essas foram as maiores quedas, maiores altos. CCNA 3, Amer e Qual. Então vou comentar aqui 3 ativos com maiores altas e quedas do índice Bovespa e depois 3 ativos fora do índice Bovespa, tá? Então dentro do índice Bovespa os maiores altos foi CSNA 3. Quem me acompanha há muito mais tempo aqui, inclusive eu publiquei no meu Instagram, comentei venda nesta barra de pullback. Quem fez maravilha, próximo alvo desta fibada aqui. Pega essa fibada que não tá muito legal, né? Eu não gostei não. Não gostei, a gente pode pegar daqui mesmo. Próximo alvo 17, tá? Depois 19, depois 21. Tá? Tendência de alta, mas não tem mais entrada não, tá? Comprado só DM Stop. Estaria para botar na mesma semana. Qual 3, tendência de baixa, correção lateral complexo, né? Aqui fez o pivô que negou, acionou a single bar e negou. Então aqui o conselho é baixar o prazo operacional, tá? E Amer 3, tendência de baixa, corrigindo. Se for corrigir, tá em cima da média de nós, se corrigir mais forte, dá para corrigir aqui até a região de 12. Seria uma primeira região de resistência. Destaques de alta fora o índice Bovespa, pessoal. Gafisa, impressionante aqui, né? Subindo na semana 132, não tem entrada, né? Agora o cenário é de alta. Na outra semana fez um pivô de alta, então quem arriscou uma compra, né? Foi 10,82. Eu pessoalmente, claro, não teria feito pelo risco retorno, que foi um movimento totalmente atípico, tá, pessoal? O stop era de 42%, deu ganho a semana, claro, né? Por pegar da entrada até o topo que subiu 200%, testou uma região de resistência de longo prazo. Não se incomode se ficou fora desse movimento, pessoal. Um movimento extremamente atípico, não é normal, né? Sei que algumas pessoas ficam chateadas, né? Mas o risco retorno era bem complexo. Ativo que subiu aqui em 6 dias, né? 400%, tá? Conselho é baixar o prazo operacional, claro, né? Lupa 3 gráfico semanal, cenário zigue-zague ascendente. Não vejo entrada agora, pessoal, por causa da relação de risco-retorno também, tá? Sempre pensar na relação risco-retorno, tá? Bom, Dani, mas eu quero comprar de qualquer jeito, é um pivô, eu acho que o ativo vai romper essa LTB, né? Lembrando aqui que essa LTB é uma região de pressão de venda. Daí teria que comprar rompendo a máxima da semana, tá? E seria compra 508, stop 361 e teria que pegar alvo 1 para 1, tá? Que é buscar primeiro na 660, depois 750 o alvo. Então é um pivô, se confirmar esse pivô, entra tendência de alta no médio prazo, tá? Só cuidar, tá numa região de pressão de venda. Lembrando que muito mais tempo eu fiz aqui para vocês nas redes sociais, né? A reversão por ombro, cabeça, ombro no curto prazo, deu entrada, ficou complexo lateral e na sexta-feira disparou aí, tá? Destaque de alta na semana subiu 25,63. Agora, ativo que eu comentei no meu Twitter, né? Cantei a pedra no meu Twitter. Neste dia mesmo, eu cantei a pedra que estava com cara de insider, né? Setor aí, grande parte do setor disparando. Ó, o volume aqui, cara de insider, né? No gráfico diário. Quem pegou, maravilha, né? Subiu aí 45% em 2 dias. Médio prazo, tendência de baixa, tá? Aqui fez o pivô, que pagou o risco. Aqui o single bar, tá? Por enquanto, esse de baixo do Standard LTB, não vejo nada de agradável. Destaques de queda, então, de tensão Martinho pelo índice Bovespa. Tendência de baixa, né? Olha que maravilha lá em cima, né? Conseguem observar aqui, pessoal. Gift para tendência de baixa, né? Aqui foi o rompimento falso, gift de venda. Perdeu o canal,
e acionou ombro, cabeça, ombro, bandeira de baixa, pivô, gift, um novo pivô de baixa, né? Pode aqui também verificar o alvo aqui desse cara, né? O próximo alvo do ombro, cabeça, ombro 19,50, depois lá na casa de 12, certo? E aqui nós tivemos uma correção complexa, né? E o pivô de baixa. Então, quem opera pivô de baixa é uma oportunidade, né? Esse pivô paga o alvo na casa de 18. Tendência de baixa, pivô de baixa, certo? Volume alto aí também, né? Raiz 4, gráfico semanal, tendência de baixa, né? Aqui acionando o single bar, né? Fez correção lateral, que é o pullback de barra. Alpa 4, raiz 4 aqui fechou com uma queda de 13,90, né? Alpa 4, gráfico semanal, tendência de baixa, né? A última venda aqui, barra vendedora, depois romper essa estrutura lateral, que é a bandeira, né? Uma venda de semanal 18,50. Aciona single bar se perder 13, né? Correção lateral, aconselho baixar o prazo operacional. Destaques de queda da semana, fora o índice Bovespa, trade, tendência de baixa, última venda aqui legal 13,32. É um pivô, né, pessoal? Então, uma oportunidade de venda para quem opera pivô, tá? Perdendo semana, o stop tem que estar lá em cima, stop de 30%, só bandeira de baixa, né? Expectativa de queda se acionar a mínima semana, 1,80 se perder, né? Pose 3, positivo, também foi destaque de queda na semana. Cenário de venda, bandeira de baixa armado, aconselho baixar o prazo, né? Porque o stop tá bem salgado aí, né? Até que não tá tanto, tá? Cenário é baixista, obviamente, aqui fez o pivô de baixa, né? Pivô de baixa semana 7/11. E micão aqui, Lilis 3, esse ativo aqui, dá para ficar de olho ao longo da semana, né? Se deixar uma barra de compra, essa região interessa para a semana que vem. Beleza? Então os destaques. E agora eu vou para os ativos solicitados no vídeo da semana passada, né? Um amigo pediu Randon médio prazo, tendência de baixa ainda, né? Fez o pivô, expectativa por enquanto é de queda, vendido stop longe 9,15. Sem cenário de fundo, quem quer operar aí, aconselho a baixar o prazo operacional agora para o gráfico diário. E foi solicitado o NIP 6 também. Médio prazo, acionou aqui o ombro, cabeça a ombro, correto? Figura de reversão. Então deu a vendinha aqui, o cenário é baixista, tá? Não tem compra, o último stop foi 93,94 e o último stop com certeza dos comprados 88, tá? Posso até tentar trabalhar aqui com o canal, né? Tá? Suporte relevante aqui na casa de 75 agora. Então cenário de baixa, já acionou venda, zigue-zague descendente, né? Tendência de baixa. Fechou então, galera? Então esse é o radar. Espero que vocês tenham gostado. Desejo a todos uma ótima semana de trabalhos e de trades. Valeu, um abraço.